todos. Sou João Hélio, sou professor da Escola Dominical. E neste domingo nós vamos estudar mais uma lição da Escola Bíblica. Esperamos que todos estejam ansiosos, pelo estudo desse dia, porque o Senhor tem muito a falar para nós. Vamos fazer uma oração? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça e bondade, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, estar na Tua presença, Senhor, para aprender mais e mais da Tua Palavra. Continua fortalecendo a Escola Dominical em todo o mundo, Senhor, que a Tua Igreja esteja sempre forte e pronta, Jesus, para viver e para ensinar as grandezas e as verdades do Reino de Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito e está fazendo por nós. Continua conosco neste dia, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós vamos iniciar a nossa Escola Bíblica de hoje e estamos estudando a série especial das lições bíblicas da CPAD, falando sobre os princípios divinos em tempos de crise. Essa lição que tem sido muito abençoada e hoje estamos na lição de número 5, falaremos sobre Zorobabel recomeça a construção do templo. Amém? Mas antes nós vamos verificar aqui quais são os objetivos da nossa lição, os objetivos específicos, os objetivos gerais. E desde já eu quero informar os irmãos que a gente está usando a base, os slides dos irmãos da Assembleia de Deus de Curitiba, que gentilmente disponibiliza na internet estes slides, que servem para a nossa orientação, para a roteirização da nossa aula. Tá bom? Eu espero que os irmãos consigam acompanhar neste domingo em que estamos estudando a Escola Bíblica Dominical online, mais uma vez. Que Deus abençoe ricamente a cada um. Vamos seguir então nos desdobramentos dos objetivos, a leitura bíblica em classe da nossa lição desse domingo. O objetivo geral da nossa lição é compreender como se deu a reconstrução do templo sob a liderança de Zorobabel. Com objetivos específicos, temos que mostrar como Deus levanta os profetas Ageu e Zacarias para incentivar o povo a reconstruir o templo. Saber que o ministério profético é uma prova da manifestação de Deus. Explicar o ministério profético à luz da Bíblia. Então estes são os objetivos do nosso estudo de hoje. Estudaremos então, Zorobabel recomeça a construção do templo. Texto áureo. Ao 24º dia do mês nono, no segundo ano de Dario, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Onde, pois, eu vos rogo, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, onde o vosso coração nestas coisas. Ageu 2, 10 e 18. Nossa verdade prática. Sobre o poder de Deus, a igreja torna-se imbatível no cumprimento das tarefas que Cristo lhe entregou. E a nossa leitura bíblica em classe está em Esdras 5, 1 e 2, Ageu 1 a 12, Zacarias 4, 6 a 10. Iniciaremos então a leitura, nossa leitura bíblica em classe, todos com a lição, ou aqueles que não tiverem lição, pega a sua Bíblia e vamos acompanhar a leitura no livro de Esdras, capítulo 5, versículos 1 e 2. E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Salatiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Ageu, capítulo 1, versículos 1 e 12. No ano segundo do rei Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Então ouviu Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor,
seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor, seu Deus, o tinha enviado. E temeu o povo diante do Senhor. Livro de Zacarias, capítulo 4, versículos 6 a 10. E respondeu e me falou, dizendo: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó monte grande? Diante de Zorobabel serás uma campina, porque ele trará a primeira pedra com aclamações. Graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio de novo a mim, dizendo: as mãos de Zorobabel têm fundado esta casa, também as suas mãos a acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esse se alegrará vendo o prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor, que discorrem por toda a terra, Amém? Na nossa introdução, nós vemos que o templo ele começou a ser edificado e depois suportou uma parada, uma interrupção pelo prazo de 15 anos. Então, depois desse prazo, mais uma vez, o Senhor desperta para que haja retomada, né, da construção do templo. Então, vamos estudar nesta lição de hoje como foi essa retomada, como o Senhor levantou pessoas de valor para a reconstrução do templo em Jerusalém. O primeiro tópico da nossa lição traz o seguinte: Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Nesse primeiro momento, Deus levantou 2 profetas para alertar o povo. A importância, né, de verificar que o Senhor tem levantado profetas, porque o trazer a palavra profética é uma demonstração de que Deus estava acompanhando, de que os olhos do Senhor estavam sobre aquele trabalho, que não era meramente um trabalho da carne, um trabalho humano, mas que Deus aprovava aquilo que estava sendo feito. Então, dessa maneira, a gente começa a verificar aqui, no primeiro tópico, como Deus levantou 2 profetas, 2 homens que não tinham medo de falar, 2 homens que estavam à disposição do Senhor, aqueles homens que tinham a palavra de Deus na sua boca. A palavra de Deus na sua boca era a verdade. E o Senhor levanta estes 2 profetas. Primeiro veio Ageu, conforme nós vimos, e depois Zacarias. São 2 profetas, né, classificados como profetas menores, não porque são menores no seu ministério, mas porque seu escrito, o tempo de sua ação, né, foi pequeno, assim se classifica. E eles não vieram atendendo o convite de líderes, né, líderes políticos de Jerusalém. Eles vieram amando do Senhor. Isso que é importante. O profeta, ele está à disposição do Senhor, está ali com a palavra do Senhor para falar. Os profetas trouxeram um ânimo, uma palavra de ânimo, porque depois de tantas oposições que a reconstrução do templo enfrentou, o povo precisava ser animado, né? E o Senhor, ele se encarregou disso, de animar o seu povo por meio dos profetas Ageu e Zacarias. E o Senhor fala de uma maneira muito própria, né, ao profeta Zacarias, dizendo como a obra seria feita. Num dos versículos que lemos, lá no versículo 6 do capítulo 4 de Zacarias, a gente viu que o Senhor diz assim: olha, não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito. Então já se mostra um caráter sobrenatural dessa reedificação. Se mostra mais uma vez na vida de Israel que é o Senhor que estava agindo, né? Que não era nada, o povo não podia se gloriar, porque se gloriar em si mesmo, mas tinha que se gloriar no Senhor, porque a ação de Deus, mais uma vez, presente ali, orientando e agindo na vida do povo. O profeta Zacarias, ele fala a Zorobabel, que era um líder político, né?
que estava ali diante do povo de Israel para dirigir a condução dos trabalhos. E também o sumo sacerdote Josué também ouve ali a palavra do Senhor, uma palavra que anima, porque além do desenvolvimento material, a organização de materiais para o templo, a gente tinha também a necessidade do povo ser restaurado espiritualmente. Então ali a figura do sumo sacerdote Josué recebendo também uma palavra para que ele recebesse a partir dela o renovo do Senhor, e ali o culto fosse restaurado, e ali a confiança do povo no Senhor fosse restaurada. Então Zorobabel recebe uma palavra de ânimo, o Josué ele recebe uma palavra de renovação, e o povo ali também recebe uma palavra, não é só que a palavra que vai para o povo, também é uma palavra de exortação. Os dois profetas falam sobre as consequências que o povo tinha sofrido diante de uma missão, né, perante a construção da casa do Senhor. Certamente, na lição passada, como estudamos, né, certamente o povo desanimou, não resistiu durante as primeiras oposições que surgiram, e o povo ali foi exortado pelo profeta e advertido a trazer todo o material que era necessário para a reconstrução da casa do Senhor. Os profetas entregaram a mensagem do Senhor, e ali, logo em seguida, esta mensagem produziu resultado. Então a presença do Senhor na vida dos profetas e diante do povo, o povo vendo como o Senhor estava trabalhando, de fato trouxe um efeito, trouxe um resultado, trouxe um ânimo, trouxe um novo ânimo para que todos trabalhassem nessa reconstrução. Então o resultado da mensagem dos profetas, demonstrando que os olhos do Senhor estavam sobre aquele lugar, sobre aquele povo, sobre a reconstrução do templo. Então o poder de Deus se manifestou através dessa mensagem. Assim o povo criou coragem, os líderes criaram coragem, e o povo teve um ânimo renovado para empreender esta grande construção, né, esta grande obra. O terceiro subtópico, tópico 1, vai falar sobre o impulso espiritual dado pelos profetas, né? O impulso espiritual dado pelos profetas que continuou dominando os construtores até a conclusão da obra. Então, este impulso, quando o Senhor falou, a palavra do Senhor no coração deles ali, se viu como um combustível, e isso perdurou até a conclusão de todo o trabalho. Então não houve mais um desânimo, não houve mais um cansaço. É certo que a obra sofreu oposições, mas ainda assim o Senhor estava guiando. Observem que depois das oposições que foram levantadas numa carta ao rei Cambises, que este, né, trouxe a suspensão da obra, os opositores samaritanos e nações vizinhas também se levantaram novamente agora sob o governo de Dario, que já tinha autorizado a reconstrução do templo, e Dario entendeu que não haveria motivo para suspender a obra novamente. Por isso ele verificou, né, nos livros, nas crônicas do rei Ciro, dos reis da Pérsia, que havia sim uma ordem para reconstruir, e por essa razão todo o embaraço foi retirado. Né? Houve um desembaraço da obra por completo, mas a oposição ela sempre se levanta quando a obra do Senhor é feita. O importante é que quem está fazendo entenda que não faz por si mesmo, mas que é pelo Senhor, pela direção do Espírito Santo, que a obra é realizada. Então aquilo que você está fazendo para o Senhor, não desanime, ainda que haja oposições. A nossa lição então mostra que o primeiro tópico, no geral, mostra o Senhor levantando profetas, os dois profetas Ageu e Zacarias, para animar o povo, para trazer a situação espiritual do povo à ordem também. E nesse caso agora, o nosso segundo tópico vai nos mostrar como o ministério profético, né, no ministério profético, a prova da manifestação do Senhor, como o Senhor se manifesta por meio deste ministério. Então, no Antigo Testamento existiam manifestações sobrenaturais de Deus, não é? Porque a gente vê assim,
o Novo Testamento, o Senhor se manifesta de maneira sobrenatural na vida de Jesus, quando cura enfermos, expulsa de demônios, né? Opera maravilhas na vida dos discípulos também, ao derramar o Espírito Santo, como o Senhor se manifestou de maneira sobrenatural. Mas no Antigo Testamento não era diferente, o Senhor também se manifestou de maneira sobrenatural. E aí nós vimos assim na história de Moisés, na história de Abraão, na história dos diversos homens de Deus, né, que viveram naquele tempo, uma manifestação do Senhor animando, levantando, dando esperança, porque por muitas vezes o povo estava sem esperança, sem força, sem vigor, mas Deus, com a sua mão poderosa, levantou pessoas simples, pessoas que aparentemente não teriam, né, capacidade, mas o Senhor levantou essas pessoas e mostrou que é o poder dele que atua ainda na nossa fraqueza, ali ele se aperfeiçoa. Então, no primeiro momento, a gente vê Moisés sendo levantado como um grande líder, uma autoridade espiritual sobre o povo de Israel, e quantos milagres, né? Desde a retirada do povo do Egito, a abertura do Mar Vermelho, toda a travessia do deserto. A gente vê como o Senhor usou Moisés de uma maneira sobrenatural. O Senhor também levantou o profeta Elias em um tempo de escassez, em um tempo de obscuridão espiritual. Deus levanta Elias no tempo do rei Acabe, e ali Deus faz milagres e maravilhas por meio do profeta Elias. Grandes milagres foram feitos, mostrando a sua manifestação e a sua preocupação com a vida espiritual do povo, sua preocupação com o povo que ele escolheu, né? Então, o Senhor, ele se preocupa conosco, ele se preocupa com cada um que se chega a ele. Essa é uma grande mensagem que podemos tirar, né, desse ponto. As manifestações no Antigo Testamento, as manifestações no Novo Testamento. A gente vê então que quando o Espírito Santo foi derramado, dons espirituais foram distribuídos, né, por aqueles que estavam na igreja, e estes dons serviram para a edificação da igreja, para a exortação da igreja, né, para demonstrar que Deus estava presente. Então, até hoje, nos nossos dias, a gente vê assim a manifestação da glória de Deus, a presença de Deus, o cuidado de Deus por meio dos dons espirituais que ele dispensa ao seu povo, dispensa à sua igreja. Então Paulo foi um exemplo, né, de pessoa que foi escolhida por Deus de uma maneira também sobrenatural para a edificação da sua igreja. E ele nos exorta a procurar sempre os melhores dons, procurar com zelo os dons espirituais, e principalmente o de profetizar, porque o profeta do Senhor, ele fala, né, sendo um profeta do Senhor, efetivamente, ele fala aquilo que Deus manda. Então é a boca de Deus ali no meio do povo, porque se não houver profecia, haverá corrupção do povo. Se não houver o Senhor no meio ali, orientando, ajudando, o povo toma direções erradas. Assim na vida de Israel, toda vez que o povo desobedeceu o Senhor, tomou direções erradas e teve grandes prejuízos. Então na nossa vida também nós precisamos. A principal profecia em nossa vida é a Bíblia, a palavra de Deus, né? As Escrituras revelam a vontade de Deus, mas o Senhor também levanta profetas, homens e mulheres, crianças que falam, né, a sua vontade para nós, né? E dessa maneira a sua igreja é edificada. O terceiro tópico da nossa lição vai falar sobre o ministério de profeta à luz da Bíblia. É como o Senhor levanta profetas no Antigo Testamento, levanta profetas no Novo Testamento, e como é que esse ministério, né, se realiza à luz da palavra de Deus. O profeta na dispensação do Antigo Testamento. E quem era um profeta, né? Quando se fala de profecia, a gente fala de palavra. A palavra profecia significa, né, a palavra. Mas o profeta não era só aquele que pregava. Ele era aquele que tinha também uma mensagem revelada pelo Senhor. A gente vê no Antigo Testamento que o profeta era aquele que transmitia uma mensagem. O profeta era um mensageiro, né? Um mensageiro de Deus, sobre assuntos espirituais e também sobre assuntos materiais. Deus fala e Deus se preocupa conosco em todas as esferas da nossa vida. E nesse caso, a gente vê alguns profetas que foram levantados pelo Senhor. Em Ezequiel 20, versículo 2, a gente vê que os anciãos foram a Ezequiel para que este consultasse o Senhor por eles, mostrando assim, Ezequiel tinha sido escolhido como profeta, e aí as pessoas também reconheciam o seu ministério como ministério profético,
É diferente o ministério profético do dom de profecia. Deus pode usar alguém na igreja com dom de profecia e este não ter o ministério profético, mas o ministério profético está com aquele que o Senhor tem escolhido, tem dado, né, este ministério a fim de orientação do povo, para fim de exortação do povo, edificação da igreja. É um ministério mais amplo do que a manifestação propriamente do dom de profecia. Em 1 Samuel 9, 6 e 7, Samuel foi consultado acerca das jumentas do pai de Saul, que estava perdido. Então verifica como até em questões materiais eles consultavam o Senhor por meio dos profetas. Era uma costume do povo também naquele tempo. Moisés transmitiu aos anciãos o que Deus lhe falava. Então os anciãos, não é como deve ser pronunciada a palavra, eles recebiam de Moisés, os anciãos de Israel, pessoas mais velhas, idosas também, recebiam de Moisés uma orientação da parte de Deus. Então no Antigo Testamento, o profeta era uma espécie de mediador entre Deus e o povo, estava ali sendo aquele que trazia a mensagem do Senhor para o povo. E no Novo Testamento, né, na dispensação do Novo Testamento, como é que fica o ministério profético? Existe? Deixou de existir como no Antigo? Então vejamos o que diz, né, o nosso comentarista, e a gente acabou já comentando aqui, né, na nossa lição. Então vejamos, entre os dons espirituais está o dom de profetizar. Estaria entre as consequências do derramamento do Espírito Santo que aconteceria nos últimos dias. Porque quando Joel, capítulo 2, versículo 28 a seguir, ele fala que os filhos e as filhas profetizarão. Então, dessa maneira, já havia uma menção sobre o que iria acontecer naqueles dias, né? Nos dias do tempo em que o Senhor mandou o avivamento, derramou o Espírito Santo sobre todo o povo, como até hoje se estende, né, essa promessa. Então, ter alguém o dom de profecia não significa que seja o profeta. O termo profeta designa quem tem o ministério de profeta. Então, alguém pode ter o dom de profecia, não ser o profeta, não ter o ministério profético, conforme nós já mencionamos lá no outro tópico. Esse ministério de profeta é o ministério da palavra, para a qual o ministro recebeu de Deus uma preparação especial do espírito profético. Então veja a diferença, né? Quanto ao dom de profecia, a pessoa é usada em um dado momento pelo Senhor, e ele pode ser usado com o dom de profecia, mas não tem o ministério profético. O ministério profético tem a ver com a administração da palavra de Deus, essa intermediação, conforme a gente viu. Em Atos 21, 8 e 9, a gente vê que Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. E depois de alguns dias, veio à sua casa um profeta, o Ágabo. Então, observa, as filhas de Filipe profetizavam, certamente tinham dom de profecia, mas Ágabo era um profeta do Novo Testamento, como está lá em Atos 21, 10. Então, existe uma diferença importante no ministério de profeta do Antigo Testamento e no Novo Testamento. No Antigo, os profetas eram consultados pelo povo e transmitiam a resposta de Deus. Mas a Bíblia diz o seguinte: a lei e os profetas duraram até João, e desde então é anunciado o reino de Deus. Lucas 16:16. No Pacto da Nova Aliança, temos Jesus como o único mediador. Então a gente não tem mais aquele profeta como o mediador, intermediário entre Deus e o homem, porque Jesus é ele quem faz esta função. 1 Timóteo 2,5, Jesus é o único mediador entre o Deus e o homem. É importante notar que no Novo Testamento não há um único exemplo de alguém consultando um profeta. Interessante, né? Que antes a gente viu, Saul foi consultar Samuel sobre as jumentas do pai, e os anciãos consultavam Moisés, os anciãos também consultavam Ezequiel no exílio, mas no Novo Testamento a gente não vê isso. É uma curiosidade interessante aqui, porque o ministério profético, nesses termos, ele durou até um determinado período, como diz lá em Lucas 16:16, porque o Senhor agora é o nosso mediador, então a gente não precisa mais consultar, ir atrás, buscar uma consulta com alguém que se diga profeta. O Senhor é o nosso mediador. Então a gente chega a Deus mediante Jesus. A partir disso, a gente não precisa mais
voltar a consultar profetas. Então é um erro doutrinário, diz aqui o comentarista, né? Quando alguém que possui um dom de profecia, usado ali pelo Espírito Santo, com o dom de profecia, se coloca na condição de profeta, procura ser usado para responder consultas. Porque, irmãos, o dom de profecia, Deus usa naquele momento o vaso para que fale para a igreja, com o fim de exortar, edificar, consolar, mas depois que Deus usou ali, a pessoa não continua com a sua visão sobrenatural para saber de todas as coisas que as pessoas vêm me procurar. Então, se eu for lá consultar uma pessoa que tem um dom de profecia, buscar assim, olha, eu quero saber sobre, né, se eu faço esse investimento ou não, se eu devo casar ou não, se eu devo... a pessoa só vai poder me dar uma resposta se Deus falar algo para ele. Então ele não tem a profecia, o dom, não está sujeito à vontade dele, aos caprichos dele. Então é importante a gente saber disso. E tem muitos que se dizem profetas e que, quando o Senhor não revela nada, eles acabam falando de si mesmo. Isso vem gerando confusão e escândalo na igreja do Senhor. A gente precisa estar atento, né? Por essa razão, a gente está aprendendo nessa lição sobre isso. Então é importante a gente ficar atento a isso, porque mesmo no tempo do Antigo Testamento, desde lá em Jeremias, né, 23, 21, a gente vê o Senhor falando por meio de Jeremias que muitos profetas surgiam, mas o Senhor não tinha mandado. Olha como diz assim, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizavam. Então profetizavam de mentira, né? Porque se Deus não falou, então o que é que a pessoa fez? Às vezes quer um status, às vezes quer manter o status que tem, e começa a querer ser usado por Deus, quando na verdade Deus não está usando. Então é um perigo muito grande a pessoa confundir os dons espirituais, confundir o ministério do Senhor. O ministério é o Senhor quem dá, e só faz o que o Senhor mandar, mais nada além. Se Deus te usou como profeta hoje, você falou, amanhã Deus não te disse nada, não vai ter nada, né? Não adianta o povo fazer fila na porta da tua casa, te chamar para pregar na igreja A ou B, porque você foi usado um dia em profecia, se Deus mandar falar, não é isso? Mas se Deus não mandar, não tem nada, vai lá e prega, e não inventa profecia não, porque senão cai em condenação, né? Como é que a gente vai falar algo que o Senhor não nos autorizou, não nos mandou? Como é que a gente vai inventar? E aí, né, cai em descrédito, cai em condenação, e também por quem vem um escândalo. Você começa a falar o que o Senhor não mandou e nada daquilo vai se confirmar. Então, o perigo disso. A gente como crente, a gente não pode ter essas vaidades. É isso? Nós devemos nos gloriar no Senhor apenas. O resto, nós somos apenas um vaso. Deus vai usar, usou, fica lá aguardando. Se mantém separado ali, porque quando Deus quiser usar, está à disposição. Então, é fundamental que os obreiros ensinem a igreja acerca do uso correto dos dons, inclusive de profetizar. Amém? Então essa lição de hoje para a gente trouxe essa fundamental alerta. Nos mostrou como a obra do Senhor ali na reconstrução do templo, ela foi avivada, né? Passou por um despertamento através de dois profetas, duas pessoas que se dispuseram a ouvir a voz de Deus e falar o que Deus tinha mandado. Amém? Que o Senhor faça isso no meio do seu povo hoje, e que eu e você, qualquer de nós, Deus pode usar grandemente, que a gente possa ser de fato boca de Deus neste mundo, né? Profeta do Senhor. Irmãos, esta lição termina aqui nesse momento, e no próximo domingo Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. Então a gente falou sobre a reconstrução do templo, recomeço da reconstrução do templo, e na próxima lição sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor continue fortalecendo você e sua família nesses tempos de dificuldades. Todo o tempo, irmão, cada dia tem um desafio, então a gente não deve esperar descanso aqui não. Vamos orar, buscar o Senhor e viver pedindo ao Senhor força e sabedoria para vencer os desafios de cada dia. Vamos orar ao Senhor? Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos deu a oportunidade de aprender mais de Ti, mais da Tua Palavra. Continua nos fortalecendo, Senhor, nos dá sabedoria, sobriedade, discernimento, para a gente só fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Não deixe a gente ir além, Senhor,
nem ficar aquém, Jesus. Não deixe a gente se omitir, Jesus, porque a Tua palavra, Jesus, em nossa vida é a verdade. Nós temos, Senhor, a missão de entregá-la ao mundo, de mostrar ao mundo que o Senhor é Deus, que o Senhor é aquele que transforma, que liberta, que restaura, que salva. Senhor, assim como o Senhor fez grandes restaurações em Israel, usou pessoas a reedificar, a restaurar. Senhor, tem tantos lares nesta manhã que estão também passando por dificuldades, tantas pessoas, Senhor, que estão, Jesus, precisando de uma restauração. Senhor, nesta hora nós queremos te pedir, vem com o teu poder restaurar a família, restaurar a vida emocional, a vida, Senhor, sentimental, todos aqueles que nos ouvem. Ó Senhor, a vida material, a vida financeira, ó Deus, a saúde, Jesus, quantos estão precisando ter sua saúde restaurada, sua saúde física e mental. Jesus, vem com o teu poder, Senhor, provocar uma restauração. Levanta profetas, Senhor. Levanta, Jesus, pessoas que animem o teu povo, que alertem a tua igreja, Jesus. Vem nos edificar, vem nos confortar, vem nos consolar, Senhor. Vem, Jesus, exortar também a gente, porque muitas vezes nós saímos, Senhor, da tua direção. Toma, Senhor, a direção do nosso viver, nos guia, nos ajuda a cada dia a compreender que o Senhor é tudo em nossa vida. Restaura a nossa saúde, restaura, Senhor, a nossa comunhão contigo, restaura, Senhor, os nossos relacionamentos, destrói agora toda ação do inimigo contra a nossa vida. Deus, restaura a nossa nação, restaura a nossa cidade, o nosso estado. Jesus, colocamos nas tuas mãos. Eu sei que o Senhor é Deus. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Eu sei, Senhor, que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Por isso confio em ti, Senhor. Fortalece-nos em ti, que a gente possa confiar no Senhor a cada dia. Obrigado, Espírito Santo, pela tua doce presença, pela tua comunhão, em nome de Jesus. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês, cada um. Deus abençoe a todos, né, que nos ouvem. E continue estudando a palavra de Deus, né? Não só para você ser uma enciclopédia, não, para você armazenar seu conhecimento, mas para que ela possa produzir mudança na sua vida. Que Deus abençoe ricamente a cada um e participe, né, das demais atividades, dos cultos que estão acontecendo ainda, né, online, mas ainda assim a obra do Senhor vem sendo realizada. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Que motivo eu tenho pra acordar mais cedo? Em pleno domingo, chova ou faça sol. Se não for trabalho ou então diversão, algo que eu faça por obrigação. Eu tenho motivo pra acordar mais cedo. Em pleno domingo, chova ou faça sol. Vou te encontrar na escola dominical, que faz o domingo ser especial. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer
e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você.